Uma boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja mais uma vez aqui no nosso meio, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo aqui, dos eventos finais, e hoje fala a respeito de um tema que eu ouvi as pessoas pregarem aqui poucas vezes, mas é necessário que nós aprendamos mais um pouco, que é o efeito da sacudidura, que lembra o homem do campo que pega uma peneira e ali coloca o que vai ser separado. E nós vamos trabalhar daqui a pouquinho esse ensinamento aqui. Antes disso, nós vamos fazer uma oração para a gente iniciar com uma leitura bíblica. Vamos orar a Deus? Amado Pai Celestial, graças nós te damos por nós estarmos aqui reunidos para a honra e glória do Teu nome, a fim de aprendermos mais um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar. Eu peço a Ti que o Senhor nos dê condição de aprender mais de Ti, por meio do que está escrito, porque é necessário que nesses dias que nós estamos passando, que nós já cremos que são os últimos dias, o que está para acontecer, o que está acontecendo para ele poder assimilar, a gente não ser achado em falta. Guarda-nos em paz e em segurança, por misericórdia. Derrama sobre nós mais do Teu Santo Espírito e que nós tenhamos plena convicção do que vai ser falado aqui, porque é o que está escrito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amós 9. Amós, um profeta de Deus também, que sempre anunciou o que haveria de acontecer com o povo de Deus. E para os nossos dias ele deixou uma porção importante. Amós capítulo 9, versículo 9. Amós 9. Dependendo da tradução, pega um pouquinho diferente. Mas assim diz a palavra do Senhor: pois ordenei que Israel seja sacudido pelas nações, como o trigo é peneirado, sem que um único grão seja desperdiçado. Pegou mais ou menos a tradução que vocês têm aí? Vocês imaginam o seguinte, o homem do campo coloca ali dentro da peneira, o que ele vai querer ser separado? E o que é mais nobre da colheita, do plantio, é o grão. Mas só o que vem junto? Folha, pedaço de árvore, pedaço de galho, pedra, inseto. Ele não quer isso para poder colocar no celeiro dele. Ele quer o grão. O que interessa é o grão. Ele começa no ato de sacudir, e joga para cima, e sacode, joga para um lado, joga para o outro. Mas nenhum grão cai no chão. Pedra vai embora, galho, só sobra na peneira, que é o grão. Assim é uma comparação que Deus faz com aqueles que haverão de passar pelo processo que já começou, que é o processo da sacudidura. Há no meio do povo de Deus o grão que Deus vai vir para poder recolher, que vai para o celeiro do céu, que são aqueles filhos e filhas sinceros que estão procurando fazer a vontade de Deus, que passam pelas provações, passam por tudo que tem que passar. Não é fácil esse processo. E junto vai saindo a escolha, tudo que não presta. Porque Deus não vai levar para poder morar com Ele o que não está de acordo com a palavra. Então, o que eu falei, essa questão da sacudidura, ela já começou. E ela passa por algumas partes, algumas situações que a gente pode diferenciar em 6 partes. Em algumas situações pode ser que aconteça, que esteja acontecendo com a gente, ou irá acontecer. O primeiro ato de se sacudir é o sofrimento. O que a gente pode dizer das guerras, das tragédias, das situações de fome, tudo que a gente passa de privação na vida? As pessoas acabam falando, isso aqui para mim é difícil demais, eu não quero saber mais. O que a gente pode dizer que aconteceu da última vez da pandemia? As igrejas, depois da pandemia, elas fecharam e esvaziou, e aquele pessoal não voltou mais. Pode ter certeza que uma parte disso já é o processo de sacudidura. A segunda parte é a questão da verdade. Existem aqueles que irão se posicionar do lado da verdade e aqueles que irão se opor à verdade, aqueles que não querem saber da verdade. Essa turma toda, esse pessoal todo, eles em algum momento eles estarão
juntos, mas pelo processo da sacudidura a verdade era separada. Porque o próprio Jesus falou, eu vim colocar em divergência, eu vim para separar, não foi para poder trazer paz, eu vim trazer separação. Porque em algum momento a pessoa que ela se posiciona aos pés de Jesus, ela passa pelo processo de separação. E muitos desses processos, às vezes, são gente da nossa própria casa, da nossa própria família. Um vai para o caminho, o outro vai para o outro. É um processo também de sacudidura. Terceiro aspecto fala a respeito da perseguição. Muitos não suportarão a questão da perseguição. Igual eu falei aqui outro dia, a questão da pessoa sofrer uma sanção econômica, ter seus bens bloqueados, ter privação. Essa perseguição, quando ela se evolua, ela passa por isso também, e muitos não suportarão essa questão da perseguição e irão também abandonar o barco de Jesus. Quarto aspecto fala a respeito da rejeição do testemunho, da testemunha fiel e verdadeira, que está lá em Apocalipse 3:20. Quem é a testemunha fiel e verdadeira que está batendo na porta dos nossos corações? Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, é o que o livro de Apocalipse fala. Muitos não irão aceitar o que é o testemunho de Jesus. Irão se afastar dele. Eu deixei até um destaque aqui na página seguinte, que diz assim: qual que era o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi me mostrado que havia sido a causa pelo claro testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Quem que eu falei aqui que é a testemunha fiel é Jesus. E os laodiceanos no tempo profético são o povo de Deus que já vai estar mais no tempo do Filho. Quinto aspecto fala a respeito das falsas teorias. O processo de se sacudir um pouco de gente, se separar também do povo de Deus, é a gente se deparar em algum momento com falsas teorias. Existe aquilo que Deus estabeleceu para a gente andar, existe aquilo que o homem colocou, que é a imposição de ideias humanas, coisas que vão aparecendo no meio do caminho, e a gente vê em algum ponto as verdades misturadas com os erros. Isso acaba que muita gente acaba se tornando escandalizada e se separa do povo de Deus. O último aspecto, e não menos importante, eu separei em duas partes, é o sexto tópico, mas eu separei em duas partes, que é o seguinte: o primeiro são os enganos satânicos que Satanás irá preparar, já está acontecendo nos nossos dias, que é o engano sobrenatural. A gente até falou aqui da outra vez que haveria de ter manifestações de cura, e muita gente haveria de pensar que é da parte de Deus, sendo que muitos dos aspectos não é. Então as pessoas elas iriam estar em dúvida entre crer o que é de Deus e o que não é. Só que o povo de Deus que tem na Bíblia o refúgio de Deus, ela vai saber o que é de Deus e o que não é. E também a questão dos mortos. Eu até falei aqui também, um outro aspecto também, que muitas pessoas que, por mais que tiveram um apreço muito grande, um carinho muito grande por aqueles que já se foram, em algum momento, se acontecer de se deparar com algum ente querido, pela Bíblia ela tem que saber que não é de Deus. A pessoa que está descansando, ela só haverá de ressuscitar em dois aspectos: ou na ressurreição dos justos, ou na ressurreição para destruição. E nesse meio tempo ela não vai aparecer. Então, a gente sabe que são espíritos enganadores. Então, a gente não pode se deixar ser enganado por causa disso. Porque os milagres, eles não provam coisa nenhuma. Nós temos que nos aproximar de Deus e olhar pelo que está testemunhado por nós e orar pedindo a iluminação divina, para que a gente possa conhecer o que é a verdade, o que é de Deus, o que não é de Deus. Eu creio que nós temos luz suficiente para poder separar isso aí. Amém. Vamos ver o que Jesus falou lá na parábola do trigo e do joio, Mateus 13. Eu sempre gosto de ouvir o que Jesus disse. É bom sempre meditar no que Jesus falou. Mateus 13, versículo 24 a 30. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Mateus 13, versículo 24 a 30. É a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24 a 30. Esta foi outra parábola que Jesus usou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou a boa semente em seu campo. Mas uma noite, enquanto todos dormiam, o inimigo
veio e semeou o joio entre o trigo e se foi. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram: patrão, o campo onde o senhor semeou aquela semente, ela está cheia de joio. Foi o inimigo que fez isso, explicou ele. Nós devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele, porque ao tirar o joio, vocês poderão também arrancar com ele o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então eu mandarei que os ceifeiros separem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, e depois juntem trigo e guardem no depósito. Quando os dois estão crescendo junto, você pode ter certeza que a raiz dos dois está emaranhada. Se você tenta, por mais que você tenha certeza que é joio e tenta arrancar, você acaba arrebentando a raizinha do trigo e atrapalha o desenvolvimento dele. Assim é uma comparação que Jesus fez. O que aconteceria? Não é só na nossa igreja, não, em todas as igrejas que professam o nome de Jesus. Haverá no meio do povo gente que é trigo e gente que é joio. Não cabe a mim e nem a um de nós classificar quem é trigo e quem é joio. Isso é Deus que vai separar. Ele vai comissionar anjos para poder fazer isso. Então, o que a gente tem que procurar fazer? Andar de acordo com o que ele quer, fazer a vontade dele, procurar sempre pedir perdão para o próximo, andar de acordo com o que a gente aprendeu na Bíblia, andar certo, andar corretamente, andar do jeito que ele ensinou para a gente. E pedir a ele todos os dias: Senhor, não deixa eu enganar, não deixa eu ser enganador, batismo com o Divino Espírito Santo, abençoe minha família também, os meus irmãos, porque eu não quero ser joio, misericórdia, eu quero ser trigo. E aí vamos fazer um exercício aqui. A turma, que está tudo misturado, né? Mas na igreja tem a turma dos mais ou menos e as turmas que procuram dar certo. Do lado a gente tem a turma do pessoal do evento, da dança, tem teatro, o pessoal das músicas doidas, o pessoal dos não tem nada a ver, o pessoal que vive a vida de uma a uma. E a gente vê também que tem o pessoal que procura se santificar, o pessoal que procura andar em um processo de consagração. E aí vem a pergunta: em algum momento, quem está na classificação de joio, tendo obras de joio, tudo que não tem nada a ver, que não é trigo, ele pode se tornar trigo? Claro, é claro que pode. Porque não é assim? Deus não chama ele para poder se arrepender? Quantos de nós aqui é perfeito? Quem já nasceu perfeito? Ninguém. A gente foi arrancado do lamaçal do pecado. Deus veio, tratou a gente, limpou, deu banho, cuidou, pôs uma roupa, uma veste de filho. Deus, ele fez isso com a gente. Em algum momento a pessoa pode se arrepender. Eu não canso de me lembrar desse caso do tal do Manassés. Foi um rei muito terrível nos seus dias. Reinou em Israel 55 anos. E ao final da vida dele, tudo que ele tinha para ser era de joio. Ele se arrependeu e Deus salvou ele. Ele, para mim, é uma das várias situações que tem na Bíblia que eu penso o seguinte: por pior que eu seja, ainda assim, o sangue de Cristo ele pode me alcançar e eu ser redimido e salvo. Amém. O que eu não posso é me acostumar com a situação, ficar insensível à voz do Espírito e me perder. Aí é terrível. Aí sim haverá separação dos anjos, uns trigo, outros joio. A gente tem que sempre lembrar disso. Nós estamos, como eu falei, na época da sacudidura. A gente fala assim: nossa, vai acontecer ainda? Será que vai acontecer ainda? Você pode ter certeza, já está acontecendo. Nos dias de Jesus já acontecia, antes de Jesus já acontecia também. Deus ele sempre teve essa questão de separar, pedir as pessoas para se arrepender, entrar com uma repreensão, entrar também com a cura, com o perdão. Isso sempre aconteceu, desde que existe o homem. Mas quanto mais tiver para o tempo do fim, mais vai acontecer ainda. Quem está com a passagem aí de Mateus, capítulo 5, versículo 10 até 12? Quem está em Mateus aí, vamos voltar algumas páginas? É o Sermão do Monte. Jesus deixou para nós também essa parte importante para a gente refletir, para a gente desenvolver e prestar bastante atenção, porque quando Jesus fala, a gente tem que procurar entender. Mateus 5, versículo 10 até 12. Ele já vai chegar ao microfone aí. Vamos lá. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha só, aqueles que são perseguidos e pela causa do Evangelho são os justos. Deus, ele fala, Jesus, ele falou, Jesus como Deus, ele falou, vocês são felizes porque vocês estão fazendo isso aí pela minha causa. É importante pensar nisso. O que vem antes de ser perseguido? O que vem antes? Feliz, bem-aventurado. Ele já te dá essa condição. Você imagina algum dia alguém chegar para você, para qualquer um de nós aqui, e começar a rir da sua situação, da sua crença, ou de alguma maneira te perseguir. Antes de acontecer isso, já existe uma palavra espiritual que não volta. A palavra de Deus não volta para ele vazia sem antes fazer o que apraz. Antes disso vem a palavra bem-aventurado. Vocês conseguem entender o quanto isso é poderoso? Os que tiveram privilégios e oportunidades para se tornar versados na verdade, mas continuam a se opor à obra que Deus deseja ser realizada, serão desprezados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Como que é isso? Hoje eu estou aqui, com o pé na igreja. Eu estou com vocês, estou feliz, estou legal. Amanhã eu não estou tanto assim, minha fé deu uma esfriada, estou mais ou menos. Eu estou com a mente dividida, estou em dúvida. Aí passa um mês, aí eu volto para você, o pessoal está com saudade de vocês, estou aqui legal, estou firme e forte. Aí eu corto aqui com vocês, tem mais uns 2 meses aqui. Aí depois eu sumo, não dou satisfação também, e também não procuro fazer o de Deus, não estou pregando o evangelho, não estou fazendo nada. Aí depois eu volto, estou lá e cá, um pé no mundo e outro pé aqui. Um pé no mundo vai acabar que no final das contas ele vai ficar aí no mundo mesmo. Porque a mente dividida ela é assim. Ou você toma posição e faça parte da família de Deus de uma vez por todas, e segue com Jesus, independentemente do que vai acontecer, ou já fica de uma vez, já se separa, já vai para lá, caça seu rumo, vai para outro canto, alguém que te queira, porque atrapalhar a obra de Deus é pior. Jesus falou, antes se importa você amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se afogar no rio. É melhor do que fazer pegar um desses pequeninos. É melhor. Então é ruim essa condição de estar lá e cá, aqui e lá, acaba escandalizando e a obra ela é atrapalhada. O juízo é pior. Uma pessoa dessa que cai na condição de condenação, a condenação dele é pior do que se ela constatar de vez e sumir. E queimar no cerrado, some do mapa. É melhor. Essas palavras foi de Jesus mesmo que falou. É melhor. Melhor seria estar com uma corda no pescoço, com uma pedra e se afogar no rio, do que fazer pecar um desses pequeninos. É uma mensagem forte, né, irmãos? Mas é o que nós temos para poder desenvolver para uma profunda reflexão. Esse tempo do fim que nós estamos vivendo, existe um povo, que é o povo que na profecia ele é projetado como o povo da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. E não existe uma 8ª igreja. Depois dessa 7ª igreja vem sim a volta de Jesus. O povo de Laodiceia tem o seguinte: a mensagem de Laodiceia aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade do tempo presente, e a maior parte deles são os professos mornos, que têm nome, mas não zelo. Eles não se acham dispostos a morrer para o que Deus chamou, que é o eu próprio, e seguir exatamente os princípios da sua fé. Esse povo de Deus que é o povo morno, ele não está quente e nem frio, ele está mais ou menos, como eu falei, um pé lá e um pé cá. Então, dentro dessa peneira que Deus já vai separar, que vai sacudir, o quadro já vai varrer, tem um povo de Deus ali que está separado, que é o trigo, que é o grão puro verdadeiro. Mas um cara aqui é morno, nessa situação do povo de Laodiceia. Junto com essa questão do peneiramento também, vem a questão das calúnias. Como que existe o tal da calúnia? Alguém que fala assim, mas também, né, lá tem um pessoal lá que gosta de rock. A igreja toda gosta de rock. Mas também, né, tem um pessoal lá que ama festa. Então a igreja toda ama festa, a igreja está toda errada. Não, mas a igreja está toda apostatada.
Isso é irresponsável falar isso é calúnia. Porque, como eu falei, dentro da igreja existem pessoas sinceras. Pode ser que tenha um ou outro que não esteja de acordo, sim, mas falar que tudo está errado é irresponsabilidade, isso é calúnia. E o que acontece com isso? Pessoas se escandalizam. Mesmo em nossos dias, famílias inteiras que uma vez se alegraram na verdade e perderam a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles que amavam, porque eles tinham momentos de reuniões agradáveis. Então a gente não pode de maneira nenhuma. E quando é que isso acontece, da gente falar mal? Pode ser numa reunião do almoço. A gente não pode falar mal na situação, às vezes, na saída do culto aqui, ó. Não, mas também você viu, né? Mas ele falou pesado demais. Não, mas você viu? Mas tem um trem errado ali, isso aqui. Guarda, fica com você. Ora por alguém, ora. Não fala mal, não. Sabe pode que começa a chegar um ponto que a gente vai fazer o papel do diabo. A gente começa a achar defeito. E a igreja de Deus é o corpo de Cristo que Deus está tratando, que Deus vai levar. Então a gente tem que fazer o quê? Procurar o máximo possível não ser achar dessa situação. Quantas foram as vezes que eu mesmo cheguei na condição dessa de falar mal? Eu fico com vergonha, irmão. Sabe pode que Deus ele me deu uma língua, uma boca para poder abençoar. E quantas não foram as vezes que eu cheguei a falar mal? E a gente, se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo o papel do diabo, porque é ele que faz isso. Isso é terrível. Eu não sou melhor do que ninguém, mas aconteceu isso comigo já também. E eu peço a Deus que me perdoe todas as vezes quando acontecer isso. Porque isso é muito triste. A gente não pode de maneira nenhuma. Porque a gente tem que pensar o seguinte: eu estou falando mal, vai trazer edificação, vai ajudar alguém? Agora você imagina essa condição aqui, ó. Famílias inteiras se desgostar e não querer mais voltar. Porque escutou falando, é ruim, né? Então, porque o joio brotou entre o trigo, e a seara do trigo se tornou cada vez menor, em até certo ponto, porque daqui a pouquinho nós vamos ver o que vai acontecer com essa seara do trigo, se ela vai se tornar menor até o fim, ou se ela vai aumentar. Nós vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Falsas doutrinas afastam alguns. O que são falsas doutrinas? Lembra que eu falei aqui da última pregação? As falsas coisas que acontecem de vir junto com a verdade. Eu até falei aqui a questão de pastorado feminino, ancianato feminino. Eu falei aqui a respeito de música, que é uma coisa que dá muita confusão. É o tal da música. Muita coisa errada que vem aqui para dentro, que a gente tem que combater. Porque eu me coloco na condição. Até falei outro dia na reunião que eu faço com o Felipe todo dia de manhã, que a gente ora. Eu falei o seguinte, eu falei para ele e falo para todo mundo aqui, ó. Eu estou pregando a Bíblia, para você também, amigo que está na internet. Se você pensar que eu estou falando alguma coisa errada aqui, deixa nos seus comentários aí. Me mostra onde é que eu estou falando errado aqui. Porque eu estou na condição de anunciar a verdade. Mas eu não quero ser agente de perdição para ninguém, não. E eu falo para todo mundo que está aqui também, aqui, ó. Se eu estiver falando verdade, guarda no seu coração. Mas se eu estiver falando mentira, publicamente, vocês têm autoridade a hora que quiser de chegar e falar para ele, Tiago, está errado. É assim que está escrito, ó. Eu vou te agradecer, porque você vai estar livrando uma alma do inferno. Amém. Porque eu não estou aqui melhor do que ninguém, não. Mas mentira, fuleiragem aqui pro meu lado não tem, não. E aonde é que está essa questão dessas falsas teorias, essas falsas mentiras? Quem é que está ensinando isso pra gente? Porque se alguém me provar na Bíblia, eu vou, ó, como diz o outro, enfiar a viola no saco, calar, e vou aceitar e vou ficar quieto. Ó, numa boa, não vou ficar com raiva, não vou ficar com raivinha, não vou ficar ressentido, eu vou agradecer, falar assim, ó, graças a Deus, eu não sabia, agora eu estou sabendo. Mas agora, em nome de Jesus, em nome do Filho de Deus vivo, o que a gente está fazendo com as nossas doutrinas? O que está acontecendo com a igreja? As falsas doutrinas, elas separam. E a separação não é Tiago Rangel que separa, não é a Bíblia que separa. A palavra de Deus separa. A chamada ciência e religião são vistas como lados opostos, porque pessoas não compreendem o poder da grandeza de Deus. E o que é falsa teoria? Verdade misturada com mentira. A verdade, ela nunca é totalmente verdade. E a mentira nunca é totalmente mentira. Sempre chega a verdade, a pessoa ganha confiança, aí daqui a pouquinho vem a mentira. É aí que muita gente se perde. As falsas teorias insinuadas no passado, de maneira nenhuma surgiram em vão. Em havendo oportunidade favorável, elas todas reaparecerão. Vida e Ensinos, página 81. Aconteceu no passado? Não vai achando que não vai acontecer de novo, não. Em algum momento ela pode acontecer. E somente quem tiver versado na palavra firme vai poder combater isso aí e mostrar. Está escrito.
E fala o texto. O Espírito não é de Deus. Jesus é um Deus menor. O Espírito Santo, ele é uma força. Ele não é o próprio Deus. Quem já ouviu falar isso aqui? Sabia que isso aí é falsa teoria? A Bíblia não ensina. A Bíblia fala que Jesus é Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. Mas isso em algum momento pode acontecer, da gente escutar isso. Eu já escutei várias vezes. O que mais a gente vê também, junto com as falsas teorias? Celebração de datas e dias festivos no dia do Senhor. Eu já cansei de ver e já bati de frente. Dia do desbravador, dia do pastor, dia do ancião, é o dia da avó, é o dia do vô, é o dia do menino, é o dia da família, é o dia de tudo. Tudo tem que cair no sábado. Que pouca vergonha. Por que não é o dia do Senhor? Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas a gente tem que sempre aceitar isso. Tem que aceitar, né? A gente tem que aceitar isso, né? Porque já mandou para nós, né? Mas comigo não. Comigo não. A gente comemora o tal do 25 de dezembro, porque ninguém me prova pela Bíblia que Jesus nasceu no 25 de dezembro. Mas sempre tem um tal da comemoração do 25 de dezembro. É festa junina, é festa com valor e música com valor depreciado. É música que não louva a Deus, é bateria, é coisa esquisita. Eu não estou dizendo só da nossa congregação, eu estou dizendo da cristandade, em outras congregações. Onde que se professa o nome de Jesus, isso acontece. Estou dizendo só no nosso meio, não. Vamos ser justos em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Música com valor totalmente depreciado, a gente escuta os negócios e fala assim, nossa, que desgosto. O que a gente pode falar a respeito de várias outras situações? Eu não vou ficar também enchendo também essa situação de falsas teorias e esses ensinos falsos, não, porque senão fica exaustivo demais. Mas isso já chega até a embrulhar o estômago, para falar a verdade, porque é tão simples seguir o que está na Bíblia. É simples, é fácil, aqui, ó, é tranquilo, mas a gente tem que sempre inventar uma teoria, uma coisa humana ali no meio para poder misturar. Vocês conseguem perceber que essas situações já é um processo de sacudidura? É Deus já sacudindo, um cado já vai sair, um cado de povo já vai entrar, o grão que está ali firme, está batendo, é pedra que vem nele, ele está se sacoalhando. Para o grão que está ali firme na peneira não é fácil não, ele apanha demais. Ele apanha demais porque ele está vendo gente que ele gosta indo embora. Mas ele está firme ali. Mas ele também tem que orar a Deus para ele não voar fora, porque pode ser que em algum momento ele se torne palha também e voa também. É terrível para o grão que está ali. Ele está sendo sacudido, ele fica uma angústia, irmãos. É terrível. Então, muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quem está com essa parte aí de 1 Timóteo 1, versículo 4? Vamos para lá? Paulo escreveu a Timóteo essa situação, da gente ficar esperto e dar ouvido a Deus, e não a esses outros espíritos aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quem está falando isso aqui é o Espírito. Quem fala que é o Espírito Santo de Deus, ele fala expressamente. Nos últimos tempos, isso já aconteceu no passado, mas quanto mais estiver acontecendo no tempo do fim, as pessoas elas vão querer ouvir o que lhe apraz, o que quer dizer, o que me agrada. Isso aqui me apraz, isso aqui me agrada, isso aqui eu gosto, gostei disso aqui. Pode ser uma teoria da prosperidade? Pode ser que só Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva. Mas quando tem a parte de doutrina mesmo, de aprofundar, de aprender, isso aqui eu já não quero não. Aí prefere dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E você pode ter certeza que o demônio vai falar o que a gente quer ouvir. Ele vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir. Eu tenho uma fraqueza, ele vai agir em cima da fraqueza que eu tenho, para que eu seja massageado daquele ego que vai me trazer um pouquinho de alegria humana, uma alegria corrompida. Mas se eu não tiver totalmente versado na Bíblia, como é que eu vou separar e repreender isso? Vocês já percebem que isso aqui já é um processo de sacudidura? A palavra de Deus, ela causa isso mesmo. Uma coisa é certa,
Os adventistas do sétimo dia que se colocarem sob a bandeira de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Porque nós temos a Bíblia e nós temos também os testemunhos, que é o Espírito de profecia. Tenha Bíblias em outras versões, porque pode ser que você tenha uma Almeida, que tem uma versão mais difícil, ou uma King James com a versão mais difícil. Tem outras Bíblias nas versões para você comparar. Não estou falando para substituir, não. Para você comparar. Leia os testemunhos e veja se está batendo com o que a gente está precisando nesses últimos dias. E vocês vão ver que isso aqui bate tudo certinho. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Quando postos em dúvidas e rejeitados os testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, Satanás sabe que pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qualquer forma irremediável, e termina em total destruição. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 211. Essa apostasia, ela acontece não totalmente, mas em algumas partes, também nos líderes da igreja. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a sua maneira errada de proceder, sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão as pessoas no engano. Como que as pessoas irão fazer isso? Usar o artifício humano para poder prender. Ah, não, vamos dar isso aqui, porque lá no mundo ele tem isso aqui. A gente traz aqui também, mais ou menos, para a igreja também, que aqui ele também vai ter isso, então ele não vai achar tão ruim. Então, a elaboração de projetos humanos. São muitas situações. Sabe também o que vai acontecer com esses falsos líderes? A verdade que necessitam para serem livradas de práticas incorretas se escoa como água de um recipiente que vaza. Você imaginou isso? Algo de valor que a água, ela começa a escoar e começa a ir embora. Porque eles estão abandonando a verdade. Porque eles necessitam dessa verdade para ser livrada dessas práticas. Mas eles se deixam essa água que é de valor ir embora. A água que traz vida. Pastores não consagrados serão eliminados. Muitos levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na tocha infernal de Satanás. Ao invés da pessoa pegar a tocha que é de Deus e levar e anunciar às nações a salvação, o evangelho, o arrependimento, a renúncia, toma a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso, não falou? Pregar Jesus. Eles começam a anunciar um outro evangelho, uma outra situação, uma coisa mais macia, mais tranquila. Onde é que ele acendeu essa tocha? Ele acendeu no fogo do Espírito Santo de Deus ou na tocha infernal de Satanás? Eu não estou dizendo que são todos os pastores, não, porque tem homens consagrados de Deus. Mas tem uma galerinha aí que eu falo com você, dá até desgosto. Viu? Na hora que abre a boca para poder falar, uma contação de caso, fala e vai falando, fala da vida, fala da avó, e fala do tio, e fala do cachorro. Passa 20 minutos, não lê um versículo bíblico, a cara não queima de vergonha, fica assim, gente, para onde que esse homem está indo? E tem gente que fica assim, conhecendo. E fica assim, eu hipnotizado, eu falei assim, eu não tenho coragem, irmãos. Se eu não for para poder estar aqui, para poder ensinar, para poder chamar cada um que está aqui para repreensão, para correção, para poder a pessoa ela aprender comigo, não com a Bíblia, para poder Deus ensinar, eu prefiro nem vir, nem aparecer aqui. Porque eu vou me sentir muito infeliz. Eu vou me sentir um desgraçado. Comigo não. A pessoa tem que ser chamada para poder ter relacionamento com Deus. Mas tem homens de Deus e tem um pessoal aí que aparece de tempo em tempo, né? A igreja parece estar prestes a cair. Ela parece. O peneiramento de Deus, ele lança fora multidões, como se fossem folhas secas. Imagine dentro dessa peneira um monte de folha seca indo embora. Você pode ter certeza que se for embora, não quis ficar nos pés de Jesus, é porque não é grão não. Porque se fosse grão, iria se esforçar. Porque Deus deu o ensinamento para todos igual. O que eu estou querendo ser? Naquele tempo nós devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. É o que nós temos que fazer. Vamos imaginar de novo, vou repetir aqui. Essa situação.
Se você vê alguém que é frio, procura dessa situação não ser frio, procura ser quente, procura ser calor. Se você vê alguém que é covarde, não imita ele ser covarde, não, seja corajoso. Seja corajoso. A Bíblia fala ser forte e corajoso. A Bíblia ensina isso. Se você vê alguém que é traidor, procura ser leal, procura ser justo. É uma comparação. Vamos ler o que está escrito aí em Salmo 34, 18 e 19? Salmo 34, 18 e 19. 2 versinhos poderosos aí para nós, tá, irmãos? Salmo 34. Estou vendo ainda páginas aí rolando. Na hora que todos acharem, nós vamos ler, tá bom? Salmo, versículo 34, 18 e 19. Vamos lá. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Amém. Graças a Deus que nós temos muitas dessas promessas na Bíblia para a gente se ancorar. Porque você imagina o seguinte, fala assim, não, Tiago, essa mensagem está pesada demais, não vai dar. Esse sentimento que você está sentindo, às vezes, um pouquinho de angústia, um pouco de situação de incerteza, é exatamente esse é o sentimento daqueles que irão passar pelo tempo das últimas provas. É um pouco de angústia, mas você pode ter certeza. Eu faço questão de reler isso aqui, porque Deus não deixa a gente sozinho, não. Aquele que é sincero e filho de Deus sincero, o Senhor está sempre perto, porque tem pessoas que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito humilde. Pode ser que tenha pessoas que vão ficar com uma situação de angústia tão grande que vai ficar até pálido. Para esses, olha o que a Bíblia diz. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor os livra de todos eles. Todos. Isso aqui é promessa. É um pouco de renovo que Deus dá para a gente ao longo do caminho, para a gente poder respirar, para a gente ter força, para se renovar. Amém. Porque o negócio não é só tomar porrada, tomar pancada, não. Deus ele dá para a gente alegria também, renovo. Amém. É assim que Deus trabalha. Porque no lugar de uma pancada que a gente toma, aquele lugar se recupera e fica calejado. Quando vê o próximo, você fala assim, não, aqui eu já aguento o trampo. Porque Deus me deu renovo. Amém. Pode ser que lá na frente venha outra vez, toma um riscão, um arranhão, e a caminhada está continuando. A pessoa está caminhando. Ninguém chega no final da vida, no processo, tudo lisinho, como se tivesse acontecido nada, não. Igual um espelho, assim, lisinho, não aconteceu nada. Pode ter certeza, vai vir calo na mão. É muita perseguição, é muita prova. Porque quem está dentro da peneira, que é grão, está sendo sacudido, está apanhando pela própria peneira, pelo entulho que está dentro da peneira, pelas folhas, pelos galhos, é inseto. Vamos procurar todos os dias ser grão, irmãos, ser trigo, para a gente não ser achado em falta. É isso que nós temos que orar todos os dias. Senhor, sou eu, Senhor, estou sendo grão, estou sendo trigo, me ajuda a ser trigo, Senhor, me ajuda a ser filho, Senhor, da tua parte. Para quem é mulher, me ajuda a ser filho da tua parte, fazer a tua vontade, porque eu não quero ser achado em falta e ser destruído, meu Senhor. É isso que nós temos que pedir. A igreja talvez pareça como se estivesse prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores serão lançados fora do peneiramento. A palha separada do trigo, a palha será separada do trigo precioso. E essa será uma crise terrível, mas ela terá de acontecer. Um grupo numeroso que tem afirmado crer na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência da verdade, abandonará a sua posição, passando para as fileiras do adversário. E, infelizmente, essa é uma grande classe de gente. Aí você fala assim, não, Tiago, então quer dizer que dentro da peneira, o agricultor está separando ali, está ficando só o grão. Um cara de palha já voou. O que vai acontecer no lugar daqueles que saíram? Aí que vem a grande notícia, que a Bíblia fala. Essa classe numerosa de gente vai aumentar. E elas virão de lá de fora. É gente que às vezes nunca viu na vida. Às vezes, gente que a gente nunca viu na vida. Já pensou nisso?
Em todas as ocasiões que existe perseguição, as testemunhas em todas as ocasiões em que há perseguição, as testemunhas tomam as decisões a favor de Cristo ou contra Ele. A gente tem que pensar que haverá um tempo que haverá o grande e o alto clamor. O grande clamor, o alto clamor. Somente aqueles que estarão cheios do Espírito Santo de Deus poderão pregar com poder. Para que pessoas aceitem a mensagem. E daqui a pouquinho nós vamos ler essa passagem aqui, que Jesus diz em Mateus 20. Vamos para lá de uma vez, enquanto eu acabo de fazer algumas breves considerações aqui para fechar. Mateus 20. Que a oposição se levante, que o fanatismo e a intolerância exerçam domínio novamente. Acenda-se a perseguição e então os indiferentes, hipócritas vacilarão e vão renunciar à fé. Nessa embarcação existe um capitão. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o capitão. Amém. Não houve em nenhuma situação em que Jesus foi capitão e nunca haverá em que um barco que ele tivesse presente afundasse. Por mais que pareça que as ondas vão virar o barco, não foi assim com os discípulos? Ele não estava lá dormindo? Onisciente de tudo. Ele não estava, a natureza divina dele tinha consciência de tudo que estava acontecendo ali. O homem estava dormindo. O barco não afundou. E esse barco que Jesus está conduzindo, ele tem pessoas e filhos sinceros aqui. O que a gente tem que fazer? Pular do barco ou ficar no barco? Mas a onda está grande demais, vai afundar. O vento está... O que vai acontecer, Felipe? O vento não vai ter jeito. Essa é a nossa fé que nós temos que buscar. O vento são as adversidades do dia a dia, são as perseguições. Onda vai chocar, pode ser que a gente perca o emprego, a gente perca a família, a gente perca tudo. A gente não pode perder a fé. A gente tem que permanecer no barco. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo, como tendo chegado na última hora. Quem já ouviu falar aqui nos servos da hora undécima? Essa nomenclatura para nós nem parece tão familiar, né? Hora undécima. Quem já ouviu falar aqui? Hora undécima. Na jornada de um dia, ela significa 5 horas da tarde. Você imagina alguém que é dono de algum empreendimento e chamar alguém para trabalhar, ó, nós vamos fechar aqui 6 horas. Já agora são 5 horas. Vem trabalhar, eu vou te dar o dinheiro de um dia inteiro. Vem trabalhar. Jesus falou assim, na parábola daqueles que haveriam de passar da hora undécima. E eu falei para abrir lá em Mateus, né? Vocês já estão lá em Mateus? Mateus 20. Eu vou ler aqui com calma alguns versículos que eu saltei intencionalmente. Mateus 20, versículos 1 e 2. Olha só. O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã para contratar trabalhadores para a sua colheita. Ele combinou com eles pagar 1 denário por dia e mandou todos para ir trabalhar na sua plantação. E durante o dia ele chamou: o que você está fazendo aí à toa aí? Ah, eu estou aqui porque ninguém me contratou. Não, vem cá, vem trabalhar aqui na minha plantação. Eu vou te dar aqui um dinheiro aqui por dia aqui, vem trabalhar. E o pessoal se alegrou e foi. No final do dia, mais ou menos por volta das 5 horas da tarde, hora undécima, e vocês, o que vocês estão fazendo aí? A gente está aqui porque ninguém nos contratou. Não, mas vem cá, vamos trabalhar também, vem cá. Versículo 6 até o 9, olha lá. Por volta das 5 horas daquela tarde, aqui fala 5 horas, mas na sua Bíblia pode ser que esteja escrito hora undécima. Por volta das 5 horas daquela tarde, estavam novamente na cidade e viu alguns homens ali. E perguntou: por que vocês estão parados aí o dia inteiro? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles: então vão e se ajuntem aos outros que estão na minha plantação, disse ele. Versículo 8. No fim do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse homens e lhes pagasse o salário, começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. Versículo 9. Quando os homens contratados às 5 horas da tarde vieram, cada um recebeu o quê?
o seu salário. Assim haverá de ser aqueles que irão ser chamados na última hora do último tempo, aqueles que não tinham noção mesmo do que é Evangelho, do que é Jesus. Haverá um povo que estará cheio do Espírito Santo de Deus e dará o alto clamor. Amém. E dará o alto clamor. E vai falar o seguinte, ó. Olha o que está acontecendo no mundo. Existe alguém para te salvar. O nome dele é Jesus Cristo. Amém. E Ele quer te salvar. Venha você com sua família, com seus vizinhos, venha. Isso aqui vai ser uma obra como nunca aconteceu na face da terra. Mais do que a igreja de Atos do passado. É uma conversão gigante. Mas a heresia, a mentira também vai estar gigante. Porque Satanás ele vai investir o máximo também para poder atrapalhar isso aí. O que a gente tem que fazer? Buscar estar na condição de Deus para ser anunciadores de paz e salvação. Porque haverá uma grande colheita. E aqueles que saíram da peneira, outros virão e farão parte, se ajuntarão ao grão que já está dentro dessa peneira. Foram poucos que ficaram ali, não foram? Mas haverá de vir muitos outros, muitos outros. E haverá 2 feixes. Um será atado para ser queimado pelos anjos, que é o joio. O trigo ele vai ser atado para o celeiro celestial. Amém. É isso que a Bíblia ensina. E isso está para acontecer muito em breve, irmãos. Essa questão da manifestação do alto clamor, ela já não falta muito para acontecer. A mensagem ela está se avolumando. Nós estamos tendo voz. Graças a Deus nós estamos tendo voz. Mas se não tivesse aqui, seria na rua, seria na minha casa, seria em algum lugar. Mas eu não estaria deixando de pregar isso aqui. Amém. E nós devemos fazer o mesmo. Amém. Pessoas batizadas pelo Espírito Santo farão a obra de alcançar outros pela mensagem do testemunho. O que vimos em Atos e o que acontecerá nos últimos dias não é parecido com o pentecostalismo. O que a gente vê no pentecostalismo? É pessoas pulando, rodopiando e falando em outras línguas, bate a cabeça para lá e grita, é uma confusão. Não, o Espírito Santo de Deus trabalha daquele jeito. Não sabe pode quê? O Espírito Santo de Deus, ele não envergonha a pessoa. A pessoa que faz isso aí, outra pessoa chega e fica rindo, ridiculariza. A pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela fala em outros idiomas para poder alcançar. Às vezes um japonês, é um italiano, ela fala no idioma de uma língua conhecida. Mas hoje em dia a gente vê uma pessoa que é capaz de não pegar na Bíblia, às vezes uma semana inteira, e vem dar uma paz do Senhor para a gente, começa a falar em línguas e outras, fala assim, ó, não, esse Espírito aí não é de Deus, não, porque aquela pessoa que fala da parte de Deus, ela tem um compromisso, ela tem comunhão com as Escrituras, irmãos. Isso é fácil da gente ver. E olha que eu já fui de igreja pentecostal. Ao longo da caminhada cristã, você vê que a Bíblia te ensina. Eu estou te dizendo, se você pegar isso aqui para poder estudar, faça comparação, Deus vai ser o melhor professor que você vai ter na sua vida. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Você quer melhor do que alguém melhor do que Deus para te ensinar? Eu não estou falando de reitor de universidade, gente com pós-doutorado, e não sei o que lá, PhD, não sei o que lá. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo quem detém a ciência e conhecimento, a sabedoria, de uma maneira personalizada. Isso, cada um de nós pode ter isso aqui. E a gente vê, a gente consegue provar isso aí. E não sem medo, tranquilo. O Espírito Santo de Deus, quando ele é derramado, ele entra para que Cristo apareça, para que Cristo seja evidenciado, para que ele cresça. Amém. E Deus ele conta com a gente para poder fazer parte disso também. Para que a gente ajude as pessoas a acharem salvação também. Deus ele comissionou anjos para nos ajudar na questão de salvação das pessoas, porque a gente tem que ser, como a gente estudou hoje de manhã aqui no culto, como João Batista, prepara o caminho para poder encontrar com Jesus. Não é assim? Você imagina o seguinte, João Batista, o que ele fez? Ele preparou o caminho daquelas pessoas. Pessoas que estavam ali e falaram assim, não é João Batista. Não, eu não. Aquele ali, ó, é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Eu não. Ele direcionava a glória toda para ele. Houve Elias no passado, o mesmo Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Fala Espírito não é reencarnação não, tá, irmãos? O Espírito de Elias esteve com João Batista, que é o Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo vai estar com a gente de novo. Amém. Eu creio que nós seremos anunciadores de paz e de salvação para as pessoas. É o mesmo Espírito. É o Espírito de Elias, é o Espírito de João Batista, é o Espírito do povo do tempo do fim. É o Espírito Santo de Deus. Amém. Eu estou dizendo do Espírito Santo. Ele trabalha do mesmo jeito. As pessoas são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Preparar o caminho para Jesus.
será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias vão ouvir a verdade pela primeira vez. E o que é isso? Ouvirão dessas pessoas que estarão dando alto clamor. E o que essas pessoas irão clamar? Elas irão destacar a verdade da lei de Deus, que foi esquecida, infelizmente, que é o sábado, em oposição com o domingo que o mundo ensina. Porque Jesus, ele descansou ao longo da vida dele inteira, no dia que a lei mandava descansar, que é o sábado. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Amém. Em 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. E Jesus nos deixou vários exemplos. E no tempo do fim, essa questão, ela vai ser questão de adoração. A que Deus a gente vai adorar? Essa questão dessas pessoas serem batizadas para dar um clamor, ela causa um efeito. Esse efeito, ele tem o poder de testemunhar da verdade, para que pessoas preguem, para que as pessoas suportem as perseguições e que ao fim da vida as pessoas vençam. Amém. E aqui eu já fechei com a última mensagem que diz assim, aqui o rebanho de Jesus, existe o rebanho, porque quando a gente fala de rebanho, a gente sempre lembra das ovelhinhas, né? A gente lembra do pastor que é Jesus e das ovelhas, lembra disso? Aqui existe um rebanho do Senhor Jesus. Amém. E sabe o que eles acham aqui? Eles acham pastagem, aqui eles acham alimento. O rebanho de Jesus aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele acha água limpa para beber, ele acha alimento. Aqui ele não acha fofoca, aqui ele não acha conversinha fiada, não acha contação de caso, aqui não tem palhaço, aqui não tem plateia, aqui existem homens e mulheres sinceros para poder ouvir a palavra de Deus. Aqui existe alimento verdadeiro. É aqui que você vai achar isso. Porque o dia que eu subir esses caras aqui para poder falar outra coisa, eu prefiro nenhum. Aqui existe um rebanho. Graças a Deus, eu dou graças a Deus por poder fazer parte disso. Aleluia. Amém. A gente vai entrar aqui agora com o louvor, e daqui a pouquinho eu vou entrar com a última reflexão que está no livro de Hebreus, e eu faço um apelo a cada um dos que estão aqui, para que a gente perceba que esse peneiramento, pensa sempre no homem do campo, está sempre sacudindo nele. A gente já está sendo sacudido. Eu gostaria de ver essa igreja que é apinhada de gente. Um monte de gente eu já não estou vendo aqui mais. Mas haverão outros que irão preencher esses lugares vazios, porque eles não estarão vazios. Eu nem estou falando de lugar físico, não. Eu estou falando da família de Deus. Amém. Muitos de fora virão, porque darão valor, ouvirão a voz do seu pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. A honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Glória a Amém. Deus. Hebreus 10, versículo 32 até 38. É uma porção muito interessante que eu li e gostaria de compartilhar com os irmãos. Olha o que diz aqui, ó. Não se esqueçam nunca daqueles maravilhosos dias quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembre-se de como vocês perseveraram no Senhor, mesmo que isso significasse muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e passaram por tribulações, e outras vezes vocês acompanharam e sofreram juntamente com os outros que estavam padecendo as mesmas coisas. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão e ficaram realmente alegres quando tudo que vocês possuíam foi lhes tirado, sabendo que coisas melhores o estavam esperando no céu, bem superiores e permanentes. Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês são ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto Ele lhes prometeu. Pois como Ele diz nas Escrituras, por um pouco mais de tempo virá aquele que há de vir, não vai demorar. Amém. E aquele cuja fé tomou o justo aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, sem se recuarem, Deus não terá prazer neles. É uma mensagem de renovação de esperança, porque nós temos que colocar o nosso foco em fazer a vontade de Deus. Esse processo de sacudidura aqui, ele é uma passagem comparativa da gente perceber o que acontece no reino espiritual. E em algum momento a gente toma decisões.
essa questão de ser jogado para fora ou permanecer dentro da peneira, ela é nossa. Se a gente foi jogado para fora, não foi culpa de Deus. Se a gente ficou dentro da peneira, não é de Deus. É nossa escolha. Ele faz o convite para todos. A escolha é nossa. Se a gente se perder, a culpa é nossa. Se nós não salvarmos, a culpa é nossa também. Porque Deus, ele estendeu a salvação para todos. E nós temos que decidir. A decisão é nossa. Deus, ele quer salvar todos. Mas, infelizmente, nem todos irão salvar. Por decisão pessoal. Vamos clamar a Deus para que nós não sejamos achados em falta nisso, irmão. Porque nós temos luz. Nós temos os irmãos para poder dividir aqui a cruz aqui. Está difícil, pede ajuda, pede ajuda. Não é demérito pedir ajuda não, irmãos. Pede ajuda, pega a mão, pede perdão, caminha com Jesus. Essa é a condição. Amém. Vamos ajoelhar e agradecer a Deus? Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos dado a condição de ter essa salvação. Mas não estaria na Bíblia lutar pela fé à toa. Nós temos que buscar estar de pé. Aquele que cuida está em pé, cuidado para que não caia. O Senhor faz diversas repreensões no livro de Apocalipse. Aquele que vencer, e aquele que vencer, diversas vezes, aquele que chegar até o fim e vencer. Quantas são aquelas? Por que haveria de, em algum momento, o Senhor colocar uma frase dessa, se não houvesse a condição da gente ser jogado para fora dessa peneira? O Senhor, na hora, imediatamente que a gente confessa o teu nome, na hora a gente já está salvo. Mas a gente tem que batalhar por essa salvação todos os dias até que o Senhor venha. Essa é a condição que o Senhor mesmo colocou. Nós temos que buscar isso aí. Dá-nos força e condição para permanecer dentro da tua peneira. Por mais que haja, às vezes, um constrangimento, uma condição da fé ser abalada, mas ajuda a gente a ficar agarrado nessa peneira, não sair para fora não, porque nós queremos ser grão, um grão que será juntado para o celeiro celestial, com filhos e filhas sinceras da tua parte, meu Pai. A igreja, no mundo inteiro que professa o teu nome, é muito grande, é o maior segmento religioso que se tem no mundo, é o cristianismo, porque o Senhor mesmo deu essa condição. Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O Senhor falou isso. Amém. E a tua palavra, ela tem poder. E a gente vê que muita gente prega o teu nome, fala. Mas quem desses verdadeiramente são grão? E quem são trigo? Eu te peço de todo o coração, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ser filhos e filhas sinceras na condição de trigo. O peneiramento, ele vai jogar a gente para um lado, vai jogar para o outro, vai sacudir, vai machucar. A gente vai ficar assim, às vezes, angustiado, mas dá-nos um renovo para a gente continuar nessa caminhada, meu Pai. Dá-nos força, dá-nos condição, dá-nos sabedoria de também ajudar o próximo. E se a gente também tiver de ser ajudado, ajuda a gente a ser ajudado também, que a gente não fique com orgulho de não querer ser ajudado. Que repousa sobre nós a tua humildade e sela essas palavras em nossos corações. Em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Amém.